welcome to one more video of agorafalo.com. My name is Leonardo Leite and I'm here today to give you the step-by-step process to acquire fluency in English in a very short time. Mais uma vez, seja bem-vindo. Meu nome é Leonardo Leite e eu estou aqui mais uma vez numa série de vídeos para lhe dar o passo a passo no processo de aquisição de fluência em inglês do zero à fluência total e automação total, tanto no escutar quanto falar, em no máximo 6 meses. É possível e eu vou mostrar para vocês como. Ok? Vamos lá então. O primeiro conceito que vai ajudar você a adquirir fluência é a diferença entre estudar e praticar. O que é isso? É você tirar da cabeça. Nós fomos criados na escola com o conceito de que inglês é uma matéria para ser estudada como matemática, história, ciências, certo? Onde você tem que sentar numa mesa, abrir um livro e estudar inglês para depois fazer uma prova. Dessa forma, não se adquire fluência. Basta ver que apenas 1% da população do Brasil fala inglês, certo? E uma grande parte da população estuda inglês nas escolas. Então não funciona. Então esse primeiro conceito de sair do estudar para praticar é como transformar o inglês em uma prática esportiva ao invés de uma prática acadêmica. Certo? Então, lembre-se, é mais importante você praticar inglês do que estudar. O segundo conceito a ser assimilado é ouvir mais do que escrever e até mesmo mais do que falar. Certo? Se você levar o primeiro conceito a sério, ou seja, transformar o aprendizado de inglês em uma prática esportiva, por exemplo, fica mais fácil. Basta você comparar a um treinamento de tênis. Quando você começa a treinar, você não sabe dar a batida direito, você não sabe fazer nada direito, você tem que aprender movimentos por movimentos, a mesma coisa em inglês. Certo? E uma das primeiras coisas que você tem que fazer para poder adquirir fluência é ouvir. Ok? Ouça os sons do inglês. Ok? Preocupe-se mais com o som das palavras. Por isso é muito importante ouvir. Ouça. Mesmo que você não entenda no começo, certo? Não desista, exponha os seus ouvidos ao som, escute muito, até mesmo mais do que falar. Okay? Falar vai ser uma consequência de ouvir muito. Então, lembre-se, segundo conceito, escute, ouça mais do que ler, escrever e falar. O terceiro conceito é o seguinte: deixe a gramática de lado. Mais uma vez, seguindo lá o primeiro conceito, certo? De transformar o inglês em uma prática esportiva, é mais importante você escutar, como se você estivesse assistindo um profissional de tênis jogar para depois começar a jogar, certo? Então, escute quem fala inglês primeiro, para depois praticar. Por que eu estou dizendo deixe a gramática de lado? Porque a gramática é a teoria, é praticamente a teoria da língua. E já está mais do que provado que nós não conseguimos falar uma língua baseada na teoria. Então é preferível você aprender a prática, aprender os sons, mesmo utilizando a estrutura errada. É importante que você dê mais ênfase ao escutar do que estudar a gramática. Quando você inicia o diálogo com uma pessoa, ela vai prestar muito mais atenção no som que você vai produzir do que na estrutura gramatical que você vai usar. Certo? Então deixe um pouco a gramática de lado.
certo? Não se preocupe com o nome das estruturas gramaticais, certo? Mantenha esse ponto em mente. Muito bem. Quarto conceito é o seguinte: aprenda frases e não palavras avulsas, certo? Então, quando você estiver praticando, ou seja, tanto escutando quanto tentando falar, foque em frases. Aprenda frases e não palavras avulsas. Por quê? Porque palavras avulsas não servem para nada. Nós não nos comunicamos usando simplesmente palavras avulsas. Não tem como eu chegar aqui para vocês e dizer o seguinte: the book. Okay? Eu não estou dizendo nada, certo? Amen. São palavras avulsas. Não há comunicação. Agora, quando eu junto uma palavra com outra, formando uma frase, aí sim é estabelecida a comunicação. Então foque em aprender frases completas, certo? Então lembre-se, aprenda frases e não palavras avulsas. O som, ao falar em inglês, é muito mais importante do que a estrutura. Quando você estiver falando com alguém, essa pessoa, em inglês, essa pessoa vai prestar muito mais atenção no som que vai sair da sua boca do que a estrutura gramatical que você está usando. Portanto, foque na pronúncia, foque no som que vai sair da sua boca. E para isso, a melhor forma é ouvindo. Busque a incomodidade. Não tenha medo de errar. Quando estamos aprendendo inglês, nós nos encontramos numa situação muito desconfortável no início. E nós temos a tendência de fugir dessa situação desconfortável. Então, quando nós não entendemos algo ou não conseguimos pronunciar uma frase, a gente se frustra. E nós temos a tendência de fugir dessa frustração. Não, encare a frustração, não tenha medo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falar errado, não tenha medo de pronunciar as palavras erradas, não tenha medo de escutar e não conseguir entender de primeira. Ok? Então, sempre mantenha-se no estado de incomodidade. Por que eu digo isso? Porque quando você se mantém no estado de incomodidade, você vai estar sempre querendo melhorar, sempre querendo se desafiar, nunca satisfeito com o que você está conseguindo fazer. É claro que nós temos que estar felizes com as nossas conquistas. Eu espero que você entenda isso, certo? Buscar a incomodidade não é estar sempre insatisfeito, certo? E sim entender que existe um desconforto quando não conseguimos entender algo, principalmente quando nós já somos adultos, porque as crianças não têm o menor problema quanto a não entender algo ou não conseguir fazer algo, certo? Exponha seus ouvidos primeiro e depois você não terá nenhum problema para se expor ao falar. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa que eu tenho dito desde lá do primeiro ponto, ok? Exponha os seus ouvidos cada vez mais ao som do inglês e automaticamente você vai conseguir se expor, conseguir falar, ok? Na mesma velocidade, com a mesma automação que você consegue escutar. Portanto, exponha seus ouvidos ao inglês, certo? Para depois você não ter o menor problema para se expor. Eu digo isso pelo seguinte, porque as pessoas vão com muita sede ao pote, escutam pouco, têm menos confiança, então na hora de falar ficam com vergonha, mesmo as pessoas mais extrovertidas, certo? Por não ter segurança, por não ter ouvido o suficiente, elas ficam com medo de se expor ao falar. Portanto, exponha seus ouvidos, ok? Deixe eles escutarem inglês à vontade, para depois você não vai ter o menor problema em se expressar em inglês.
confie no aprendizado subconsciente. Ok? Mais de 70% do aprendizado de um idioma ele se dá inconscientemente. Okay? Por isso que eu disse antes, pare um pouco de estudar, certo? Ao escutar muito, ao ouvir muito, okay? Há pontos em que o seu consciente passa despercebido, mas o seu subconsciente capta. Principalmente nuances de pronúncia, fonética, entonação. Portanto, confie no seu subconsciente. Confie nos seus ouvidos e na percepção dos seus ouvidos mais do que nos seus olhos. Ok? Portanto, quando você estiver praticando inglês, todos esses pontos que eu falei combinados, ok? Vai dar um resultado impressionante, certo? O seu progresso vai ser 5, 6 vezes mais rápido. Último ponto, e não menos importante, e é algo muito sério que eu vou dizer aqui. Preste bem atenção. Isso é muito sério. Priorize o divertido. Have fun. É importante que você se divirta no processo. Se não for divertido, não faça. Okay? O aprendizado de inglês, ele se dá de uma forma subconsciente, exatamente porque é divertido. Você não sente, certo? Que está trabalhando, que está estudando. Não há esforço. Ok? Ou seja, o aprendizado ele se dá sem esforço. Por quê? Porque é divertido. Você poderia fazer por horas e horas e horas sem se preocupar. Ok? Então, um dos pontos mais importantes dessa nossa nova jornada é divertir-se. Divirta-se. Have fun, my friend, while you speak English. Alright? Muito bem. Estas foram as 9 mudanças de programação mental que, se aplicadas ao seu processo de aprendizagem e aquisição de fluência em inglês, vai acelerar o seu processo 5, 6 vezes. Você vai atingir fluência e conseguir falar automaticamente, naturalmente, 5 a 6 vezes mais rapidamente do que se você continuar tentando aprender inglês da forma que você vem tentando. Muito bem, e se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário e aguarde no seu e-mail, fique de olho no seu e-mail, porque eu vou lançar mais 2 vídeos totalmente gratuitos, com informações valiosíssimas, que vão fazer você aprender inglês muito mais rapidamente, utilizando qualquer material, certo? E ao final dessa série de vídeos eu vou apresentar o meu mais novo programa de aquisição de fluência em inglês, totalmente gravado por mim, e que, se aliados a essas mudanças de conceitos e as dicas que eu vou dar nos próximos 2 vídeos, vai dar uma mega turbinada no seu inglês, ok? Então espero que tenha gostado deste programa e eu te vejo em breve. I hope you have enjoyed this video. Stay tuned and I'll see you soon. Bye bye.